Meu nome é Grace Anderson e por 15 anos fui a decepção da família. Enquanto minha irmã colecionava diplomas de Harvard e ofertas de emprego de alto nível, eu ensinava pintura com os dedos para crianças de 5 anos. Na semana passada, em sua festa de formatura, meus pais lhe entregaram as chaves de um Tesla e de uma cobertura de 13 milhões de dólares em Manhattan, na frente de 200 convidados. Eles a chamaram de a única história de sucesso da família. Eu fiquei no fundo, invisível como sempre, até que um estranho de terno cinza escuro se aproximou de mim com um envelope. Seu avô sabia a verdade, ele sussurrou. O que aconteceu em seguida deixou toda a minha família sem palavras. Antes de começarmos, por favor, curta e se inscreva, mas somente se esta história realmente tocar você. Gostaria de saber de onde você está assistindo e que horas são aí. Deixe-me contar como um pedaço de papel mudou tudo. A cobertura da família. Anderson tinha vista para o Central Park, do 608º andar. Todas as manhãs, eu observava meus pais tomando café em xícaras de cristal, Waterford, enquanto planejavam o futuro de Isabela naquela mesa de jantar de Nogueira de 50 mil dólares. O original de Monai acima da lareira, o verdadeiro, não uma reprodução, custou mais do que eu ganharia em 20 vidas como professora de arte em escola pública. Meu apartamento-estúdio nu. Queens tinha manchas de água no teto e um radiador, que rangia como um fantasma com problemas de raiva, enquanto Isabela carregava bolsas da Hermès, que custavam mais do que meu aluguel anual. Eu carregava material de arte em uma sacola de lona que eu mesma pintei na faculdade. O contraste era gritante, e meus pais faziam questão de que todos soubessem disso. Grace dá aulas na PS 47. Minha mãe dizia às amigas no clube de campo, com a voz baixa, como se estivesse confessando um crime da família. Isabela acabou de ser aceita na revista jurídica de Harvard. A comparação sempre vinha em pares, como sal e pimenta. Só que um era sal rosa do Himalaia e o outro era só terra. Mas eis o que eles não sabiam. Eu amava meu trabalho. Todas as manhãs, 23 alunos da segunda série corriam para me abraçar, com os rostos iluminados ao verem os materiais de arte que eu havia comprado com meu próprio dinheiro. Seus pais imigrantes, mães solteiras, pais com 3 empregos, me agradeciam com lágrimas nos olhos quando seus filhos traziam para casa pinturas que os faziam se sentir representados. Meus pais nunca perguntaram sobre meu trabalho. Nunca souberam dos prêmios que enchiam a gaveta da minha mesa ou das cartas de pais dizendo que eu havia mudado a vida de seus filhos. Para eles, sucesso significava carteiras de ações e casas de veraneio nos Hamptons. Mesmo assim, eu ia a todos os jantares em família, a todas as comemorações. Não para eles. Para o avô que morreu há 10 anos, o único que já lhe disse: Grace, você vai mudar o mundo, só que não do jeito que eles esperam. Eu não fazia ideia de como ele estava certo. Isabela se formou em Direito pela Universidade de Harvard na semana passada. O próprio reitor apertou sua mão e a White Casiase ofereceu a ela um salário inicial de USD, 215 mil, antes mesmo de ela jogar o chapéu para o alto. Seu relógio PC Philip, um presente de formatura do pai, custou mais do que meu salário anual de USD, 42 mil. Ela tinha 28 anos, 4 anos mais nova do que eu, e já possuía uma carteira de investimentos que faria a maioria dos CEOs chorar de inveja. Seu perfil no LinkedIn parecia um conto de fadas de Wall Street. Graduada em Harvard, formada em Direito por Harvard, estagiária de verão em 3 empresas da Fortune 500, publicou 2 artigos no Yale Law Journal. O meu dizia: professora de arte na PS 47 acredita que toda criança é um artista. O grupo de bate-papo da família naquela semana era um santuário para a glória de Isabela. Fotos dela com Beca e Capello, capturas de tela de mensagens de parabéns de senadores e CEOs, um vídeo dela fazendo o discurso de oradora da turma. Minha mensagem "Parabéns, Bela" recebeu um emoji de coração, nada mais. O que aquela mesma conversa não mostrou foram os 8 prêmios nacionais de educação guardados na gaveta da minha escrivaninha, o reconhecimento de professora do ano que ganhei 3 vezes, o programa de arte e terapia, que construí do zero e que agora atende 500 crianças com deficiência em 3 bairros. Nunca mencionei essas coisas.
Qual era o sentido? Na moeda da minha família, elas não valiam nada. O convite para a festa de formatura da Isabela veio em um papel. Cartão cor marfim tão grosso que poderia servir de arma. Celebrando a conquista extraordinária da Isabela, dizia em letras douradas. No rodapé com a letra da minha mãe. Grace, por favor, vista-se adequadamente. Eu usei meu melhor vestido, um modelo preto simples da Target. Isabela estaria de Versace feito sob medida. Algumas coisas nunca mudam. Ou pelo menos era o que eu pensava. Por que você não pode ser mais como a Isabela? Essa pergunta me perseguiu durante a infância como uma sombra com dentes. Quando tirei um A em cálculo, Isabela já tinha avançado 2 anos. Quando ganhei o concurso estadual de arte aos 16 anos, Isabela tinha acabado de ser aceita em Harvard aos 17. Minhas conquistas eram notas de rodapé na grande História de Isabella Anderson, futura juíza da Suprema Corte. Como meu pai gostava de prever depois do seu 3º uísque, minha mãe aperfeiçoou a arte da apresentação seletiva em encontros sociais. Esta é Isabela, nossa estudante de direito em Harvard. Ela dizia radiante, seus diamantes refletindo a luz. Então, se insistissem, e com graça ela ensina. A pausa antes do ensina se estendia como um vazio onde a decepção habitava. Escolhi ser professora por causa do Sr. Yamamoto, meu professor de arte do ensino médio, que me viu chorando repetidamente no depósito de materiais. Por que você não pode ser professora de palestras? Ele disse algo que nunca esqueci. Algumas pessoas constroem arranha-céus, Grace. Outras constroem almas. Adivinha qual dura mais? Eu queria construir almas. Meus pais queriam que eu construísse portfólios. A parede de fotos da família contava a minha história melhor do que palavras. As conquistas de Isabela ocupavam uma seção inteira. Diplomas, recortes de jornal, fotos com governadores. A minha seção tinha uma única foto, a da formatura da faculdade. Mesmo essa estava parcialmente escondida atrás da carta de aceitação de Isabela em Harvard, que minha mãe havia emoldurado em dourado. 10 anos de terapia me ensinaram a parar de buscar esta aprovação deles. Mas saber algo intelectualmente e sentir isso na pele são coisas completamente diferentes. Então continuei aparecendo, continuei sorrindo, continuei fingindo que as palavras deles não arrancavam pedacinhos do meu coração. Do canto do salão de baile do St. Regis, um homem de terno cinza escuro me observava. Ele estava lá desde que cheguei, e algo em seu olhar parecia premonitório, como se estivesse esperando por algo. O salão de baile do St. Regis brilhava, com o tipo de riqueza que não precisava se anunciar. 200 convidados degustavam Dom Pérignon em taças de cristal, enquanto caviar beluga circulava, em bandejas de prata que, provavelmente, custavam mais do que meu carro. Cada canto exalava dinheiro, do teto de 9 metros, coberto de seda, aos arranjos de orquídeas trazidos da Tailândia naquela manhã. Meu pai brindou com sua taça de champanhe, usando uma caneta dourada. Claro, era dourada e o salão ficou em silêncio. Senhoras e senhores, estamos aqui para celebrar a única história de sucesso que importa na família. Anderson. Ele ergueu a taça em direção a Isabela, que estava em seu vestido Versace, feito sob medida, parecendo esculpida em mármore e ambição. Minha filha, a formada em Direito por Harvard, a única história de sucesso singular. Eu não era mais nem uma nota de rodapé. Eu era uma borracha. Minha mãe circulava pelo salão, sua voz se sobrepondo ao quarteto clássico. Isabela começa a trabalhar na White & Case no mês que vem, contou para a esposa do prefeito. Então, ao me ver perto da vitrine de camarões, ela me viu. É a Grace. Ela ensina pintura com os dedos para crianças. O jeito como ela disse pintura com os dedos soou como se eu vendesse drogas para crianças pequenas. Uma mulher de Chanel perguntou em que série eu dava aula. Antes que eu pudesse responder, minha mãe interrompeu. Ensino fundamental. Bem fundamental. O sorriso da mulher se transformou em pena. Que bom que você encontrou algo que sabe fazer. Meu celular vibrou. Número desconhecido. A mensagem dizia: não saia cedo hoje. Seu avô deixou mais do que lembranças para você. Olhei para cima, observando o salão. O homem de terno cinza escuro ergueu levemente sua taça de champanhe. Um gesto tão pequeno que só eu notei. Meu pai estava de volta ao microfone. E agora,
A verdadeira surpresa da noite. Isabela. A voz do meu pai ecoou pelo salão de baile. Sucesso merece recompensas. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso do smoking e todos na sala se inclinaram para a frente. As chaves do seu novo Tesla Model S Plaid. A plateia prendeu a respiração. Alguém chegou a aplaudir. O chaveiro brilhou sob os lustres. Um carro de $130.000 para uma jovem de 28 anos que já tinha um BMW. Isabela caminhou até o microfone, com o sorriso ensaiado de anos sendo a escolhida. Obrigada, papai, disse ela, erguendo as chaves como um troféu. O fotógrafo que meus pais contrataram, sim. Eles contrataram um fotógrafo profissional para isso. Capturou cada ângulo. Mas não é só isso, acrescentou minha mãe, juntando-se a eles no palco. Ela tirou um envelope da sua bolsa, a da Hermès, claro, a Birkin de $30.000 que daria para alimentar um pequeno país. Dentro deste envelope está a escritura da sua nova casa, uma cobertura de $13 milhões em Tribeca, com 4 quartos, terraço privativo e uma vista panorâmica da cidade, que você está prestes a conquistar. $13 milhões. Para você ter uma ideia, isso poderia financiar todo o programa de arte da minha escola pelo próximo século. Poderia proporcionar terapia para milhares de crianças, que jamais teriam condições de pagar por ela. Em vez disso, abrigaria uma pessoa que já tinha tudo. Isabela os abraçou e o fotógrafo ficou eufórico. A multidão irrompeu em aplausos que pareciam pequenas marteladas contra meu crânio. Eu fiquei no meu canto, invisível como papel de parede, segurando minha taça de champanhe com tanta força que temi que ela se quebrasse. Este Tesla é apenas o começo do que você merece. Isabela, disse meu pai ao microfone. Suas palavras ecoaram pela sala. Através dos anos de comparação, através de cada momento em que ele me olhou como se eu fosse transparente, o homem de terno cinza escuro se aproximou. Não de forma óbvia, apenas um movimento discreto pela multidão que o trouxe ao alcance da minha voz. Ele não estava assistindo ao triunfo de Isabela. Ele estava me observando. Meu celular vibrou de novo. O show de verdade começa em 5 minutos. Não assine nada. Assinar alguma coisa. O que eu poderia fazer, Grace? A voz da minha mãe interrompeu meus pensamentos. Venha aqui, por favor. Precisamos de você no palco. Isabela segurava o microfone como um cetro, seu anel de Harvard refletindo a luz. Quero agradecer a todos por celebrarem este momento conosco. Ela começou, sua voz doce como mel, mas com espinhos escondidos. O sucesso não é fácil. Requer dedicação, ambição e a coragem de almejar mais do que... Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando os meus. Pinturas a dedo e troféus de participação. Risos nervosos ecoaram pela plateia. Alguém sussurrou. Duro, outro disse, mais verdade. Algumas pessoas, continuou Isabela, se contentam com a mediocridade. Encontram conforto em vidas pequenas, sonhos pequenos, salários pequenos e tudo bem. O mundo precisa de pessoas para ensinar o alfabeto às crianças, enquanto outros, como eu, argumentam casos perante a Suprema Corte. Senti minhas bochechas queimarem. 200 pares de olhos tentavam não me encarar, enquanto me olhavam fixamente. Uma mulher de pérolas sussurrou para o marido. É a professora? Coitada. Mas esta noite não é sobre quem se acomoda. Isabela ergueu sua taça de champanhe. É sobre excelência. É sobre provar que, com a mentalidade certa, a educação certa e as prioridades certas, qualquer um pode. Com licença. O homem de terno cinza escuro deu um passo à frente. A multidão se abriu como se ele emanasse uma autoridade invisível. Ele era mais velho do que eu imaginara, talvez uns 75 anos, com cabelos grisalhos e olhos que haviam testemunhado décadas de segredos. Peço desculpas por interromper, disse ele, sua voz ressoando apesar da suavidade. Meu nome é Harold Whitman. Fui advogado do seu avô por 40 anos. O rosto do meu pai empalideceu. A taça de champanhe da minha mãe tremeu. Tenho algo que precisa ser tratado esta noite. Continuou Harold, tirando um envelope de couro do paletó. Antes que mais anúncios fossem feitos, o sorriso de Isabela congelou. Ah, mas acho que sim, disse Harold. Na verdade, seu avô insistiu. Meu pai se recuperou rapidamente. Ele sempre fazia isso quando sua autoridade era desafiada. Sr. Whitman, esta é uma celebração familiar privada.
Qualquer assunto que o senhor tenha pode esperar até que... Bem, não possa mais. A voz de Harold permaneceu calma, mas havia firmeza por baixo, especialmente considerando o que o senhor está prestes a fazer. O maxilar do meu pai se contraiu. Ele sabia de algo. Os dois sabiam. Meus pais trocaram um olhar que durou um instante a mais do que o necessário. Como eu estava dizendo? Meu pai se virou para o microfone, falando mais rápido agora. Isabela também herdará toda a propriedade da família Anderson. A empresa, as propriedades, tudo. Ela provou ser capaz de administrar um patrimônio substancial. A sala explodiu em parabéns. Isabela estava radiante. Minha mãe deu um sorriso tão largo que o botox quase rachou. Grace, por outro lado, continuou meu pai, e meu estômago revirou. Simplesmente não tem capacidade para tamanha responsabilidade. Ensinar pintura com os dedos para crianças é nobre, suponho, mas dificilmente qualifica alguém para administrar milhões. Algumas pessoas constroem impérios, outras pintam com os dedos. As palavras me atingiram como socos físicos, e foi por isso que minha mãe se juntou a nós, tirando outro documento da bolsa. Precisamos que Grace assine esta renúncia de direitos de herança. É o melhor para todos. A plateia silenciou. Era drama demais, até mesmo para o Upper East Side. Suba aqui, Grace. Meu pai disse que não era um pedido. Caminhei até o palco com as pernas bambas. 200 pessoas me observaram subir aqueles 3 degraus. A mulher de Chanel sussurrou algo sobre como negócios de família são complicados. Alguém murmurou algo sobre saber o seu lugar. Minha mãe estendeu a renúncia e uma caneta Mont Blanc. Assine, querida. Não complique as coisas. Harold Whitman subiu ao palco. Eu realmente preciso insistir que você pare. Você não tem autoridade aqui. Meu pai disparou. Harold sorriu. Não era um sorriso amigável. Seu pai discordaria. E já que foi ele quem construiu este império, você está tão ansiosa para redistribuí-lo, eu diria que a opinião dele importa. A caneta parecia pesada na minha mão. 200 convidados esperavam. O sorriso de Isabela era cortante. O termo de responsabilidade estava no pódio, sua linguagem jurídica embaçada pelas lágrimas que eu me recusava a deixar cair. Assine, Grace, minha mãe sibilou, a voz baixa o suficiente para que o microfone não a captasse. Pela primeira vez na vida, faça a coisa certa. A coisa certa para eles, isso significava desaparecer. Isabela se inclinou para o próprio microfone. Isso é o melhor para todos. Grace, você sabe que não consegue lidar com esse tipo de responsabilidade. Lembra quando você nem conseguia pagar o empréstimo da faculdade sem chorar? Alguém na plateia riu. Minha mão se moveu em direção à linha da assinatura. Grace Anderson. A voz de Harold Whitman soou clara e nítida. Preciso que você saiba de uma coisa antes de assinar esse documento. Meu pai se colocou entre nós. Senhor Whitman, o senhor está violando a segurança. Estou aqui como administrador do espólio de William Anderson. Disse Harold, agora mais alto. Os imóveis do seu avô. Aqueles que seus pais vêm escondendo há 10 anos. O salão ficou tão silencioso que eu conseguia ouvir o tilintar das pérolas da minha mãe, enquanto ela tremia. Isso é impossível, disse meu pai, mas sua voz falhou. O testamento do meu pai era simples. Tudo para mim. O testamento que você registrou era simples, corrigiu Harold. O testamento verdadeiro, aquele que guardei em 3 cofres diferentes, com depoimentos em vídeo e várias testemunhas, é tudo menos simples. Ele tirou um documento grosso de seu envelope de couro. O selo dourado do estado de Nova York refletia a luz. Tenho algo que todos vocês precisam ver, anunciou Harold para a sala. Algo que muda tudo sobre os anúncios desta noite. Isabela pegou o termo de responsabilidade. Assine agora, Grace, seja o que for, não importa. Mas minha mão parou de se mover porque Harold Whitman estava me olhando com os olhos do meu avô, gentis, perspicazes e absolutamente convictos. Se você já se sentiu desvalorizado por escolher um propósito em vez do lucro, curta este vídeo. O que acontece a seguir mudará sua visão de sucesso. Inscreva-se para ouvir mais histórias sobre justiça silenciosa e o poder da paciência. Olhei para a caneta na minha mão e depois para os rostos ao meu redor. Isabela, radiante em sua certeza.
Meus pais impacientes e indiferentes. A multidão esperando que a professora aceitasse seu lugar na base da hierarquia familiar. Por um instante quase assinei. 15 anos sendo a decepção pesavam sobre meus ombros como um cobertor de chumbo. Talvez eles estivessem certos. Talvez eu fosse destinada a coisas pequenas, sonhos pequenos, impactos pequenos. Talvez ensinar crianças a pintar arco-íris não valesse tanto quanto discutir fusões corporativas. Às vezes, amar sua família significa deixar ir. Eu disse baixinho, o microfone captando minhas palavras. Minha mãe relaxou. Isabela deu um sorriso irônico. Meu pai assentiu em aprovação. Posicionei a caneta acima da linha da assinatura. Uma assinatura, e eu nunca mais teria que aguentar outra comparação. Outra palestra do tipo, por que você não pode ser mais como a Isabela? Outro jantar em família, onde meu trabalho era tratado como um hobby. A caneta tocou o papel. Seu avô escreveu cartas para você, disse Harold de repente. 23 cartas ao longo de 10 anos. Seus pais devolveram todas sem abrir. Minha mão congelou. Que cartas? Olhei para meus pais. Do que ele está falando? O rosto da minha mãe estava pálido sob a base. Não importa agora. Ah, mas importa sim. Harold tirou uma pilha de envelopes amarelados e envelhecidos. William Anderson passou a última década da sua vida documentando algo muito específico. Algo sobre as suas netas. Ele ergueu o documento novamente. O testamento verdadeiro. Antes de assinar qualquer coisa, Grace, você precisa saber o que seu avô sabia. Você precisa saber por que ele a chamou de aquela que mudaria tudo. A caneta escorregou dos meus dedos batendo no pódio. Mostre-me, eu disse. Você não tem esse direito? A voz do meu pai ecoou pelo salão de baile, o rosto corando. Segurança, retirem este homem imediatamente. 2 seguranças avançaram, mas Harold ergueu o documento. Eu pensaria muito bem antes de fazer isso. Interferir na execução legal de um testamento é crime. Todos nesta sala são agora testemunhas? Os seguranças pararam. A multidão murmurou. Alguém definitivamente estava gravando isso com o celular. Minha mãe tentou uma abordagem diferente, com a voz doce como mel. Sr. Whitman, certamente isso pode esperar até segunda-feira. Teremos uma celebração em família. Uma celebração onde o senhor está coagindo sua filha a renunciar aos seus direitos de herança. As sobrancelhas de Harold se ergueram. Que festivo. Não há nada para herdar. Meu pai retrucou. Sou o único beneficiário do patrimônio do meu pai. O testamento foi lido há 10 anos. Um testamento foi lido, corrigiu Harold. Aquele que o senhor registrou depois de destruir o original, ou melhor, depois de pensar que o tinha destruído. O salão inteiro prendeu a respiração. Isabela agarrou o braço do meu pai. Papai, do que ele está falando? Seu avô era muitas coisas, continuou Harold, dirigindo-se agora à sala. Mas estúpido não era uma delas. Ele conhecia o filho bem o suficiente para guardar várias cópias do seu testamento original, autenticado com testemunhas, gravado em vídeo, incontestável. Ele se virou para mim. Ele também conhecia as 2 netas e tomou as providências necessárias. Minha mãe discava freneticamente no telefone. Lawrence, sim, precisamos de você no St. Regis imediatamente. Traga os arquivos. Ela parou, percebendo que todos observavam. Só venha. Vai ligar para o seu advogado? Perguntou Harold com suavidade. Ótimo. Ele vai querer ver isso. Especialmente o artigo 7. O que é o artigo 7? Perguntei com a voz mais firme do que eu me sentia. Harold sorriu. A primeira expressão afetuosa que vi nele. A parte que seu avô chamava de cláusula da verdade. A parte que explica por que ele passou 10 anos observando as 2 netas de longe, documentando tudo. Meu pai se lançou para pegar o documento. Harold recuou, surpreendentemente ágil para a sua idade. Vamos ler juntos? Perguntou Harold. Ou você prefere contar a eles o que tem escondido? Harold abriu o documento, as páginas nítidas apesar da idade. Este testamento foi assinado por William Anderson em 15 de março de 2015, na presença de 3 testemunhas e um tabelião. Posteriormente foi arquivado em meu escritório, com cópias enviadas a outros 2 escritórios de advocacia para guarda. Isso é impossível, disse meu pai, mas sua voz havia perdido a autoridade. Eu cuidei do espólio dele. Você cuidou do que queria cuidar, interrompeu Harold.
Seu pai sabia que você cuidaria, e é por isso que ele incluiu instruções muito específicas sobre quando e como este testamento deveria ser revelado. Ele olhou para mim. Queria esperar até que ambas as netas mostrassem seu verdadeiro caráter. Esta noite parecia apropriada, dadas as circunstâncias. Isabela insistiu. Isso é ridículo. Mesmo que haja outro testamento, ele não pode prevalecer sobre este. Na verdade, senhorita Anderson, considerando sua formação em direito em Harvard, a senhora deveria saber que um testamento posterior, devidamente elaborado, prevalece sobre um anterior, especialmente quando o anterior foi, digamos, editado de forma criativa. As mãos da minha mãe tremiam. Seu avô passou 10 anos documentando algo muito específico. Continuou Harold. As verdadeiras contribuições que suas netas fizeram para a sociedade. Não os diplomas, não os salários, o impacto real. Ele tirou uma pasta cheia de papéis. Grace, você sabia que seu avô contratou um detetive particular para acompanhar sua carreira? Não para espionar, mas para documentar cada prêmio que você ganhou e que seus pais ignoraram. Cada criança cuja vida você transformou, cada família que você ajudou com seu programa de arte-terapia. A sala ficou em silêncio. Até os funcionários da academia pararam de se mexer. Ele tem dossiês sobre vocês duas, disse Harold, olhando de Isabela para mim, e com base nesses dossiês, ele tomou sua decisão sobre quem deveria herdar o legado Anderson. Isso é uma loucura, disse Isabela, mas sua voz vacilou. Não, respondeu Harold. Isso é justiça. Vamos ler o artigo 7 agora. O treinamento de Harvard de Isabela entrou em ação como um reflexo. Quero ver autenticação, selos de cartório, assinaturas de testemunhas, verificação de data e hora. Isso pode ser falsificado. Qualquer um pode criar documentos com aparência antiga. Falando como um verdadeiro advogado, disse Harold, aprovando, enquanto tirava uma pasta de papel pardo, autenticada em 3 locais diferentes. Aqui está o selo do estado de Nova York. Autenticado na semana passada, quando eu já sabia que esta noite aconteceria. Aqui está a lista de testemunhas. Guisa Patricia Hornby, Dr. Michael Chen, do Mount Si, e Eleanor Roosevelt Tresido, da Manhattan Trust Foundation. Isabela examinou os papéis, seu rosto empalidecendo a cada página. Estes são reais. Claro que são reais, disse Harold. Seu avô não deixou nada ao acaso. Ele também gravou a assinatura em vídeo. Ele pegou um iPad. Gostaria de ver seu avô explicando sua decisão com suas próprias palavras. Isso é armadilha, gritou meu pai. Você esperou até tentar forçar Grace a renunciar a direitos que você sabia que ela tinha? Perguntou Harold. Sim, eu esperei. Seu pai previu que você faria exatamente isso, disse ele. E tentarei dar tudo para Isabela no momento em que ele achar que pode se safar. Espere por esse momento. E então mostre a verdade a eles. A plateia estava fascinada. Alguém sussurrou, melhor que a Netflix. Isabela se virou para nossos pais. Você sabia que havia outro testamento e o escondeu. O silêncio da minha mãe foi resposta suficiente. 10 anos, disse Harold. Eles sabem há 10 anos. Encontraram a primeira cópia na escrivaninha do seu avô e a destruíram. O que eles não sabiam era que ele já havia entregado cópias em 3 escritórios de advocacia e gravado a si mesmo assinando. Vou contestar isso no tribunal, disse Isabela, mas sua voz não demonstrava convicção. Com que fundamentos? Perguntou Harold. Incapacidade mental. Os registros médicos do seu avô mostram perfeita função cognitiva. Influência indevida. Ele não via graça há anos quando escreveu isso. Admita, advogado. Este testamento é a prova de balas. Ele virou para a página 7. Agora vamos discutir os critérios de herança que seu avô estabeleceu? Harold ajustou os óculos de leitura, o documento firme nas mãos. Artigo 7. Condições de herança. Eu, William Anderson, estando em pleno gozo das minhas faculdades mentais e físicas, declaro que meu patrimônio será transmitido à neta que demonstrar genuíno serviço à humanidade, medido não por diplomas ou renda, mas por um impacto positivo verificável na vida de outras pessoas. O salão de baile estava tão silencioso que eu conseguia ouvir meu
próprio coração batendo. Além disso, continuou Harold, esse impacto deve ser documentado por terceiros independentes, não familiares, não amigos, mas instituições e indivíduos sem qualquer interesse pessoal no resultado. Isabela riu, mas soou forçado. Isso é completamente subjetivo. Como se mede um impacto positivo? Seu avô pensou nisso. Harold puxou outra pasta, esta com o nome de Grace. Ele estabeleceu critérios específicos: cartas de beneficiários, prêmios de instituições reconhecidas, cobertura da mídia sobre o trabalho beneficente, avaliações profissionais de supervisores, tudo datado e verificado. Ele colocou a pasta no pódio. Tinha 7,5 de espessura. Grace Anderson, ele leu de uma folha de resumo. 8 prêmios nacionais de excelência em educação. Professora do ano 3 vezes. Fundadora do Art Hills, um programa de terapia que atende 500 crianças com deficiência em 3 bairros. Publicada no Journal of Art Therapy. Por seu trabalho inovador com transtornos do espectro autista. Reconhecida pelo Departamento de Educação por inovações em educação inclusiva. Minha mãe engasgou. Isso não é possível. Ela nunca nos contou porque você nunca perguntou, disse Harold simplesmente. Você estava ocupada demais, comemorando as conquistas de Isabela, para perceber que Grace estava silenciosamente mudando vidas. Ele tirou outra folha. Cartas de 237 famílias, verificadas independentemente, atribuindo a Grace a transformação na vida de seus filhos. 14 crianças que não falavam antes do programa de arte-terapia e agora se comunicam por meio da expressão artística. 3 casos de prevenção de suicídio diretamente atribuídos à sua intervenção. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu não sabia que ele sabia. Não sabia que alguém estava observando. Seu avô a chamava de a quieta que serve, disse Harold gentilmente. Ele via o que os outros não viam. Harold abriu uma segunda pasta, esta repleta de fotografias e cartas. Seu avô contratou investigadores não para espionar, mas para documentar o que seus pais se recusavam a ver. Grace, você sabia que o gabinete do prefeito tem sua foto no mural dos heróis silenciosos de Nova York? Balancei a cabeça sem palavras. 3 anos atrás, você usou todas as suas economias para manter seu programa de arte, funcionando quando a escola perdeu verba. Você arrumou um segundo emprego dando aulas particulares para comprar materiais. Você nunca contou para ninguém. Ele tirou um extrato bancário. O investigador do seu avô documentou cada sacrifício. Uma mulher na multidão, a senhora Chen, da Associação de Pais e Mestres, de repente se levantou. Essa é a professora do meu filho. Ela salvou a vida dele. Ele foi diagnosticado com mutismo seletivo. Não falava há 2 anos. Grace o ensinou a pintar suas palavras. Agora ele não para de falar. Ela lançou um olhar fulminante para meus pais. Você deveria ter vergonha. Outros começaram a se levantar. Um homem de terno azul marinho disse: a arte não precisa de palavras nem de som. Outra mãe disse: meu filho tem autismo. Grace passava os intervalos do almoço trabalhando, com ele de graça. Ele acabou de ser aceito na faculdade de artes. Meus pais ficaram boquiabertos. Isabela ficou boquiaberta. Seu avô acompanhava todas as notícias. Continuou Harold, mostrando recortes de jornal. Professora local transforma vidas através da arte. Programa inovador traz esperança para famílias com necessidades especiais. A revolução silenciosa na sala 203. Ele olhou para meus pais. Vocês tiveram todas as oportunidades para saber disso. Escolheram não olhar. Então, ele se virou para Isabela. Agora, senhorita Anderson, gostaria que eu lesse a avaliação do seu avô sobre suas contribuições. Ou devemos pular direto para a decisão final dele? O rosto de Isabela estava impassível. Leia. Harold assentiu. Muito bem, mas devo avisá-la. Seu avô era minucioso e honesto. Harold pegou a pasta de Isabela. Estava visivelmente mais fina. Isabela Anderson, Direito em Harvard, summa cum laude, editora da revista de Direito. Salário inicial. O 215 mil ele fez uma pausa. Serviço comunitário obrigatório, com horas pro bono exigidas pela Faculdade de Direito. 40 horas no total, ao longo de 3 anos. Nenhum serviço voluntário além dos requisitos. O rosto de Isabela corou.
Eu estava construindo minha carreira. Você estava construindo seu currículo. Harold corrigiu. Seu avô notou a diferença. Ele também documentou isso. Em 2019, você se ofereceu para organizar um leilão beneficente para crianças carentes. Você arrecadou os 30 mil ALS. Ele fez uma pausa. Você também cobrou da instituição de caridade uma taxa administrativa de uso da 15 mil. Suspiros de espanto ecoaram pelo salão de baile. Essa foi uma compensação legítima pelo meu tempo, protestou Isabela. De uma instituição de caridade para crianças? As sobrancelhas de Harold se ergueram. Seu avô achou isso particularmente revelador. Ele tirou mais papéis. Em 2020, você ofereceu serviços pro bono a um abrigo para moradores de rua. Quando descobriu que eles não podiam fornecer uma dedução fiscal grande o suficiente, você retirou a oferta. Em 2021, você se ofereceu para ser mentora de estudantes de bairros carentes. Você compareceu a uma sessão, tirou fotos para o seu LinkedIn e nunca mais voltou. Meus pais ficaram paralisados. Essa não era a Isabela que eles haviam promovido. Enquanto isso, Harold gesticulou para minha pasta grossa. Grace tem cartas do Departamento de Educação, da Associação Nacional de Professores de Arte, da Sociedade de Autismo, do Hospital Infantil de Nova York. E ele tirou uma carta oficial do Escritório de Engajamento Público da Casa Branca, elogiando-a por serviços extraordinários, prestados às crianças mais vulneráveis da América. Ele ergueu as duas pastas. Uma neta tem diplomas e dinheiro, a outra mudou centenas de vidas. O testamento do seu avô é claro sobre quem herda. Mas há mais, disse Harold, com uma voz tão grave que fez todos se inclinarem para a frente. O artigo 7 tem um segundo componente, uma cláusula que seu avô chamava de cláusula da humildade. O advogado de Isabela chegou um pouco ofegante. Não diga mais nada, aconselhou seus clientes. Acho que todos precisam ouvir isso. Harold sorriu. Às vezes a pessoa mais quieta da sala é a mais forte. Se esta história te tocou, por favor, comente abaixo. De onde você é e a que horas está assistindo? Inscreva-se e ative o sino de notificações para acompanhar o clímax que está prestes a acontecer. O advogado de Isabela, Lawrence Fitzgerald, abriu caminho pela multidão, seu terno Armani impecável apesar da pressa. Isso é extremamente irregular. Qualquer contestação de testamento deve ser tratada no Tribunal de Sucessões, não em uma reunião social. Não há nada só contestar, respondeu Harold calmamente. Estou simplesmente cumprindo as instruções explícitas de William Anderson. Ele queria que isso fosse revelado publicamente na frente de testemunhas, especificamente quando a família tentou excluir Grace da herança. Isabela agarrou o braço de Lawrence. Diga a eles que isso não vai se sustentar. Diga a eles que vou processá-los por difamação, por causar intencionalmente sofrimento emocional. Por quê? Harold interrompeu. Por revelar a verdade. Seu avô documentou os fatos. Senhorita Anderson, as horas de prono são de domínio público. As finanças da instituição de caridade são documentos públicos. Suas postagens no LinkedIn sobre mentoria ainda estão online, embora o abrigo confirme que você só participou uma vez. Isso é assassinato de reputação. A voz de Isabela falhou. Não, uma voz da multidão se manifestou. Era a juíza Patrícia Hornby, uma das testemunhas do testamento. Isso é prestação de contas. Eu vi William Anderson assinar este testamento. Ele estava com o coração partido ao ver no que seu filho havia se tornado, como o sucesso material havia substituído os valores humanos. Ele disse, espere, Patrícia. Eu construí essa fortuna para ajudar as pessoas, não para criar monstros. Mais pais da minha escola se levantaram. O Sr. Rodrigues, cujo filho tinha TDAH grave. Grace, Anderson passou todas as quintas-feiras depois da aula com meu filho por 2 anos. Nunca nos cobrou 1 centavo. Ele está na faculdade agora por causa dela. Senhora Kim, minha filha sofria bullying por causa de sua deficiência. Grace criou um programa completo contra o bullying através da arte. Mudou toda a cultura da escola. Doutora Patel. Ela é voluntária no nosso hospital, infantil todos os sábados. Leva materiais de arte que ela mesma paga. Isabela olhou em volta, descontrolada. Dinheiro não te torna digna, Isabela, ouvi-me dizer com a voz firme. Impacto, sim.
Você o manipulou, acusou Isabela. Você deve ter feito isso. Grace não via o avô há 5 anos antes de ele falecer. Harold afirmou. Por desígnio dos seus pais, disseram a ele que ela estava muito ocupada com o seu pequeno emprego de professora para visitá-lo. O instinto de CEO do meu pai entrou em ação. Quando encurralado, negocie. Vamos ser razoáveis. Podemos chegar a um acordo. Dividir tudo igualmente. 50-50. Isso é justo. Justo. A voz de Harold carregava décadas de autoridade jurídica. Foi justo quando você disse ao seu pai que Grace abandonou a faculdade? Ela se formou com honras. Foi justo quando você disse que ela estava desempregada? Ela dava aulas em tempo integral. Era justo você devolver todas as cartas que ele tentava enviar para ela? Minha mãe agarrou sua bolsa da Hermès como se fosse sua tábua de salvação, as lágrimas arruinando sua maquiagem impecável. Nós só queríamos o melhor para a família. Isabela tinha tanto potencial e Grace não. Harold gesticulou para a plateia. Metade desta sala pode testemunhar o potencial de Grace. A diferença é que ela realizou o dela ajudando os outros, não pisoteando-os. Por favor, minha mãe se virou para mim, o desespero em sua voz. Grace, querida, pense na reputação da família. Se isso vazar, já vazou, alguém gritou. 3 telefones estavam claramente gravando. Meu pai tentou uma última abordagem. Grace, você não entende de finanças complexas. A empresa precisa de alguém com experiência em negócios. A empresa? Harold Hill. Você quer dizer o império imobiliário construído com as patentes do seu pai? Aquelas que ele inventou enquanto lecionava em Colia, antes de saber que seu filho daria mais valor a metros quadrados do que a almas. Lawrence sussurrou com urgência para meus pais. Isabela ficou paralisada, seu mundo perfeito desmoronando em tempo real. Podemos questionar a capacidade mental, sugeriu Lawrence em voz baixa, mas sua voz ecoou. O juiz Hornby se levantou. Terei prazer em testemunhar sobre o estado mental de William, afiado como um ataque. Ele me venceu no xadrez um dia antes de morrer. Os ombros do meu pai caíram. Minha mãe afundou em uma cadeira. Grace, disse meu pai em voz baixa. O que você quer? Por 15 anos eu permaneci em silêncio. A quieta, a decepcionada, a esquecida. Agora, 200 pessoas aguardavam minhas palavras. O que eu quero? Repeti, minha voz ecoando pelo salão de baile. Eu queria pais que me vissem, que valorizassem a compaixão acima da remuneração, que entendessem que lecionar não é se acomodar, é construir o futuro, uma criança de cada vez. Dei um passo em direção ao microfone, meu vestido de alvo de repente parecendo uma armadura. Passei 15 anos acreditando que era inferior a Isabela, porque minha conta bancária era menor, meu carro era mais velho, meu apartamento não tinha porteiro. Olhei para meus pais. Vocês me ensinaram que valor é sinônimo de riqueza. Meu avô sabia mais do que isso. O silêncio reinava na sala, exceto pelo choro baixinho de alguém, a senhora Chen, cujo filho eu havia ensinado a se expressar por meio da arte. Eu não preciso do dinheiro de vocês, continuei, olhando para meus pais. Eu precisava de pais que comemorassem meu primeiro prêmio de professora, da mesma forma que vocês comemoraram o primeiro aplauso da Isabela. Eu precisava de uma família que entendesse que mudar a vida de uma criança importa mais do que contabilizar horas trabalhadas. Isabela finalmente falou. Tão hipócrita, tão nobre. Você acha que é melhor do que eu porque é pobre? Não, respondi simplesmente. Eu me sinto realizada porque sou útil. Há uma diferença entre ser bem-sucedido e ser importante. Meu avô entendia isso. Harold pigarreou. Falando na compreensão do seu avô, há mais um aspecto do artigo 7 que precisamos discutir. As condições para Isabela. Todos se voltaram para ele. Seu avô não a deserdou, Isabela, disse Harold. Mas sua herança vem com condições. Os olhos de Isabela brilharam de esperança. Que condições? 2 anos de serviço público comprovado. Serviço de verdade, não para fotos. Não para enfeitar o currículo, ensino, voluntariado. Contribuição genuína para a sociedade. Só então você receberá sua parte. Isso é extorsão. Isso é educação, corrigiu Harold. A última tentativa do seu avô de ensinar o que seus pais não conseguiram. Esse privilégio vem com responsabilidade. Mas eu também tenho uma condição, eu disse. E todos se voltaram para mim.
Harold sorriu como se estivesse esperando por esse momento. Antes de você declarar sua condição, Grace, há mais uma coisa. Ele virou para a página seguinte. A cláusula de humildade, subseção C. Ele leu em voz alta. Caso algum beneficiário tente coagir, manipular ou forçar outro beneficiário a renunciar à sua herança, a parte que praticar a coação perderá todos os direitos imediata e permanentemente. Meus pais ficaram brancos. Isabela agarrou o pódio em apoio. Além disso, continuou Harold, se tal coerção ocorrer em público, testemunhada por várias pessoas, a herança perdida é transferida integralmente para a parte lesada, ativando o fundo fiduciário de emergência de 15 milhões de dólares, separado do patrimônio. Lawrence folheou freneticamente seu telefone, presumivelmente consultando bancos de dados jurídicos. Isso é incontestável. Esta noite, Harold gesticulou para a sala. Robert e Margaret Anderson, juntamente com Isabella Anderson, tentaram forçar Grace a renunciar aos seus direitos de herança na frente de 200 testemunhas. As condições da subseção C foram atendidas. 15 milhões de dólares. A voz de Isabella era quase um sussurro. Seu avô foi muito específico, explicou Harold. Ele disse, se eles se unirem contra Grace e vão se unir, ela precisa de recursos imediatos para conquistar sua independência. A transferência dos fundos é automática, mediante coerção comprovada. Ele pegou um tablet. A transferência foi iniciada no momento em que Grace foi chamada ao palco para assinar o termo de renúncia. O consultor financeiro do seu avô estava acompanhando tudo por transmissão ao vivo. Sim, o Sr. Anderson, o fotógrafo da instituição de caridade que você contratou, estava documentando tudo para o espólio. Meu pai afundou em uma cadeira. Ele planejou tudo isso. Ele te conhecia, disse Harold simplesmente. Ele sabia que você esperaria um momento público para maximizar a humilhação de Grace, para pressioná-la a ceder. Ele sabia que Isabella apoiaria isso para benefício próprio e sabia que Grace suportaria tudo em silêncio, como sempre fez. A empresa? Perguntou minha mãe com a voz fraca. Transferências para um fundo fiduciário, com Grace como principal beneficiária e responsável pelas decisões. Embora Harold tenha me olhado, seu avô esperava que você a transformasse em uma fundação. Ele deixou sugestões para focar em arteterapia e educação especial. Isabella estava chorando agora. Não lágrimas bonitas, mas as lágrimas feias que vêm com uma perda genuína. Minha oferta de emprego está em branco, caso haja alguma cláusula de moralidade, disse Lawrence em voz baixa. Por serem cúmplices de fraude de herança, eles vão retirar a oferta. As chaves do Tesla caíram da mão de Isabella, fazendo um barulho seco no chão de mármore. Lawrence Fitzgerald, apesar de ser o advogado da minha família, empalideceu enquanto navegava em seu tablet. As ramificações legais são graves. A tentativa de coerção desta noite, testemunhada e documentada, constitui fraude de herança. A Ordem dos Advogados vai investigar. Isabella, seu pedido de licença para advogar. Não, Isabella engasgou. Não, eles não podem. Eles podem e vão, interrompeu o juiz Hornby, tentando fraudar um membro da família em relação à herança, por meio de coerção pública. O Comitê de Idoneidade Moral vai se divertir muito. Harold apresentou mais documentos. As contas da herança foram bloqueadas há 40 minutos, no momento em que a coerção começou. Ordens judiciais assinadas pelo juiz Martinez, que tem monitorado a situação remotamente. Ele ergueu papéis com selos vermelhos. Robert Anderson, seu acesso às contas da empresa está suspenso enquanto a investigação estiver em andamento. A Brownstone, a Hampton House e o portfólio, tudo congelado. Você não pode fazer isso? Meu pai rugiu. Não estou fazendo nada, respondeu Harold. Estou cumprindo as instruções explícitas de William Anderson. Ele escreveu: se Robert tentar roubar Grace, e ele vai tentar, impeça-o imediatamente e publicamente. O telefone da minha mãe tocou. Ela atendeu com as mãos trêmulas. Alô? O que você quer dizer com congelados? Todos eles? Ela olhou para meu pai. Os cartões de crédito não estão funcionando. A cobertura? Perguntou Isabella desesperadamente.
Aquela que você acabou de me dar nunca foi deles para dar. Harold disse que faz parte do espólio, que agora pertence a Grace. Alguém na multidão assobiou baixinho. 13 milhões de dólares. Mais a empresa avaliada em 30 milhões, acrescentou Harold. Mais os ativos líquidos de aproximadamente 15 milhões, mais a coleção de arte. Seu avô era um grande colecionador, avaliado em 6 milhões, 64 milhões de dólares. As pernas de Isabela fraquejaram. Alguém empurrou uma cadeira para debaixo dela. Que os pais de Grace tentaram roubar dela, disse o juiz Hornby em voz alta, garantindo que os telefones com gravação captassem cada palavra. Por isso William Anderson queria testemunhas. A multidão estava agitada. Isso estaria em todos os cantos do Upper East Side pela manhã, em toda a internet à meia-noite. O Tesla? Isabela perguntou em voz baixa. Comprado ontem com fundos da herança, confirmou Harold. Será devolvido à concessionária na segunda-feira. Cada símbolo de sucesso que meus pais ostentavam foi construído sobre roubo, sobre roubar da filha que consideravam indigna. Isabella Anderson, formada em Direito por Harvard, summa cum laude, a filha prodígio que nunca havia falhado em nada, desmoronou completamente. Sua maquiagem impecável escorreu pelo rosto enquanto ela soluçava. Não as lágrimas delicadas de antes, mas soluços profundos e dolorosos. Eu não entendo, ela sussurrou entre soluços. Eu fiz tudo certo. Notas perfeitas, escola perfeita, emprego perfeito. Perfeito não é o mesmo que bom, disse Harold gentilmente. Seu avô escreveu sobre você. Isabela tem todas as vantagens. Menos empatia, todas as habilidades, menos bondade. Talvez perder tudo a ensine o que ter tudo nunca conseguiu. Isabela olhou para mim através das lágrimas. Pela primeira vez na vida, ela olhou para mim, não através de mim. Não além de mim, mas para mim. Você sabia, ela sussurrou. Você sabia que valia mais. E nunca disse nada. Eu não sabia do testamento, respondi honestamente. Mas eu sabia que meu valor não se media em dólares. Na verdade, você me ensinou isso, observando você correr atrás de dinheiro enquanto perdia o sentido da vida. Você me ensinou o que não valorizar. A voz de Isabela falhou. Eu nunca ajudei ninguém de verdade, não é? Não de verdade. Não sem esperar algo em troca. O silêncio reinou no quarto. Até os garçons tinham parado de fingir que trabalhavam. Eu nem sei como, admitiu Isabela. Ajudar, servir, me importar mais com o sucesso de outra pessoa do que com o meu. Ela olhou para nossos pais. Vocês me fizeram assim. Elogiaram cada conquista que trazia status e ignoraram todas as oportunidades de construir caráter. E agora tenho 28 anos e não sei quem sou sem meu currículo. Essa é a primeira coisa honesta que você disse em anos. Disse minha mãe baixinho, surpreendendo a todos. Isabela se levantou trêmula. Grace, eu preciso desse emprego. Não branco, por precaução. O que quer que você me permita fazer, eu preciso aprender. Meu pai estava diante da multidão, esse titã do mercado imobiliário que construiu, sua identidade sendo filho de William Anderson. E pela primeira vez na vida eu o vi com clareza. Não o CEO, não o patriarca. Apenas um homem que havia se perdido. Eu medi tudo errado, disse ele, sua voz ecoando pelo salão silencioso. Preços de ações, metragem quadrada, patrimônio líquido. Eu medi tudo, menos o que importava. Ele se virou para mim. Grace, você nunca foi a decepção. Eu fui. Eu decepcionei meu pai me tornando tudo o que ele nunca quis. Um homem que conhecia o preço de tudo e o valor de nada. Minha mãe estava ao lado dele, sua postura perfeita finalmente se quebrando. Estávamos tão orgulhosos da aprovação de Isabela em Harvard que emolduramos a carta. Mas Grace, você tem 237 cartas de famílias cujas vidas você mudou e nunca emolduramos nenhuma delas. Ela olhou para a multidão, muitos dos quais eram seus amigos da alta sociedade. Ensinamos nossas filhas que a aparência importa mais do que a essência, que a riqueza importa mais do que o valor. Estávamos errados. Alguém começou a aplaudir. A senhora Chen, então outro pai se juntou. Depois outro, não pela confissão dos meus pais, mas pela verdade finalmente sendo dita. A ironia, disse meu pai, rindo amargamente, é que meu pai construiu essa fortuna como professor,
um professor da Colia que inventou 3 patentes que mudaram a indústria. Ele nunca se importou com o dinheiro. Ele se importava com o conhecimento. E eu me esqueci disso. Ele olhou para Harold. Ele tentou me dizer, não é? Durante todos esses anos, ele tentou me direcionar para um propósito maior do que para o dinheiro. Toda semana, Harold confirmava isso. Ele dizia: Robert, você está construindo um monumento para nada. Grace está construindo vidas. Medimos o sucesso em dólares, disse minha mãe, olhando para mim quando deveríamos tê-lo medido em vidas transformadas. O fotógrafo, que aparentemente trabalhava para a propriedade, registrou tudo. A verdade finalmente exposta, documentada para a posteridade. Meu pai endireitou os ombros. Grace, não merecemos perdão, mas estamos pedindo mesmo assim. Eu estava no pódio, olhando para minha família. Destruída, exposta, finalmente honesta. E tomei minha decisão. Aceito a herança, disse claramente. Tudo como o avô queria. O soluço de Isabela cortou o ar. Mas continuei. Também aceito a visão dele para ela. A empresa se tornará a Fundação Anderson para Arteterapia e Educação Especial. Os prédios abrigarão programas, não lucros. O dinheiro financiará professores, não aquisições. Virei-me para Isabela. Quer aprender a servir. Você começa na segunda-feira? Salário mínimo, trabalhando com nossas crianças mais desafiadoras. Aquelas que mordem, que gritam, que jogam tinta. Você limpará a bagunça delas e celebrará suas conquistas. Você aprenderá que o progresso não é medido em porcentagens, mas em sorrisos. Sim, disse Isabela imediatamente. Sim, qualquer coisa. 2 anos, eu disse. Não porque o testamento exige, mas porque é o tempo necessário para entender que ensinar não é sobre você, é sobre eles. Se você durar 2 anos, durar de verdade, não apenas aparecer, então receberá sua herança. Como o avô havia explicado, encarei meus pais. Perdoar não significa esquecer, significa escolher seguir em frente. Você terá acesso a um fundo fiduciário, o suficiente para manter uma vida digna, não os excessos a que está acostumada. A Brownstone permanece na família, mas a Hampton House se tornará um acampamento de verão para crianças com necessidades especiais. Minha mãe engasgou. A Hampton House? Meu avô a mencionou especificamente. Ele disse que deveria estar repleta de risos de crianças, não de conversas de bar. Harold sorriu. Seu avô também previu isso. Ele disse que a graça seria graciosa mesmo na vitória. Isso não é vitória, corrigi. É justiça, e justiça inclui reabilitação. Olhei para a multidão, a elite da sociedade que assistiu à minha humilhação por anos. A Fundação Anderson contratará pessoas para cargos reais, para serviços reais. Não para galas e bailes de caridade, mas para trabalho prático com crianças que precisam de nós. Qualquer pessoa interessada pode enviar sua candidatura através do Sr. Whitman. Várias mãos se levantaram imediatamente. Grace, disse Isabela baixinho. E quanto à sua condição? Você disse que tinha uma, sorri. Minha condição é simples. Terapia familiar. Todos nós semanalmente durante 1 ano. Vamos aprender a ser uma família que valoriza as coisas de forma correta. Meus pais assentiram imediatamente. Isabela concordou. Seu avô ficaria orgulhoso, disse Harold suavemente. Ele sabia que isso aconteceria. Eu percebi tudo. Cada detalhe, confirmou Harold. Ele disse que a graça lhes ensinará o que eu não consegui. Que o amor não se mede em dinheiro e que família não se resume à herança. Trata-se de herdar valores que valem a pena transmitir. 6 meses depois, a Fundação Anderson para Arteterapia e Educação Especial atendia 2.000 crianças em 5 estados. A Hampton House realizou seu primeiro acampamento de verão com 40 crianças, que nunca tinham visto o oceano. O salão de baile Brownstone, onde meus pais costumavam realizar encontros sociais, agora ecoava com risadas de crianças durante as oficinas de arte de fim de semana. Isabela aguentou o primeiro mês por pura força de vontade. O segundo mês a desestabilizou. Um menino de 7 anos com autismo teve uma crise. Jogou tinta por toda parte, inclusive no cabelo de Isabela. Ela chorou no depósito de materiais. Eu a encontrei lá coberta de tinta roxa e ela riu. Riu de verdade pela primeira vez em anos. Ele estava tentando pintar o som da felicidade, disse ela. Ele me disse que roxo soa feliz. Agora ela coordena nosso programa de arte sensorial.
Ela é brilhante nisso. Seu cérebro de Harvard finalmente servindo a algo significativo. Seu salário é de $43.000 por ano. Ela dirige um Honda Civic. Ela nunca esteve tão feliz. Meus pais são voluntários todas as quartas-feiras. Meu pai lê para as crianças enquanto minha mãe ajuda com os projetos de arte. Na semana passada, uma criança abraçou minha mãe e deixou marcas de tinta em sua blusa. Ela carregou aquelas impressões de mãos pelo resto do dia como medalhas de honra. A fundação tem 50 professores em tempo integral, todos com um salário mínimo de $60.000, um salário digno para um trabalho que transforma vidas. Fizemos parceria com 15 hospitais, 30 escolas e inúmeras famílias que nunca pensaram que seus filhos se comunicariam até que a arte lhes desse uma linguagem. Whitney e Casiase ligaram no mês passado. Queriam Isabela de volta, disseram que haviam reconsiderado. Ela riu e desligou. Tenho uma felicidade roxa para pintar. Ela disse a eles: Harold Whitman faz parte do nosso conselho. Ele diz que o avô ficaria impressionado com o que construímos. Discordo. Acho que o avô sabia exatamente o que cresceria das sementes que plantou. Ainda dou aulas na PS 47. Mesma sala de aula, mesmas crianças que precisam de mim, mesmo salário de $42.000 da escola. A única diferença é que agora posso comprar todo o material necessário. Cada criança recebe seu próprio cavalete, suas próprias tintas, sua própria chance de mostrar ao mundo sua luz interior. Meu avô sabia que a verdadeira herança não é dinheiro, mas sim impacto. Ele passou 10 anos observando de longe, documentando não nossas conquistas, mas nossas escolhas. Ele viu Isabela escolher status em vez de serviço. Viu meus pais escolherem aparência em vez de autenticidade. E me viu escolher propósito em vez de lucro. O testamento não era sobre punição ou recompensa. Era sobre alinhamento, colocando recursos nas mãos de alguém que os usaria para os outros, não para si mesmo. Meu avô não me deixou milhões. Ele me deixou os meios para multiplicar a compaixão. Na semana passada, Isabela e eu lemos as cartas do meu avô, aquelas que meus pais haviam devolvido. Em uma delas ele escreveu: Grace, você está pintando o mundo melhor, uma criança de cada vez. Um dia vou garantir que você tenha todas as cores de que precisa. Ele cumpriu sua promessa. Meus pais estão diferentes agora. Menos orgulhosos, mais presentes. Eles descobriram que ser avós de 2.000 crianças por meio da fundação traz mais alegria do que qualquer vitória em uma sala de reuniões jamais trouxe. A coleção de arte que meu avô deixou agora está pendurada em hospitais infantis, Picassos e Pixies, observando crianças que pintam suas próprias obras-primas entre os tratamentos. Aquele estranho de terno cinza escuro que mudou tudo. Harold ainda vem aos nossos eventos. Ele sempre fica no fundo, observando, sorrindo. Semana passada, ele me disse: seu avô disse que você saberia o que fazer com o dinheiro. Ele disse: Grace já sabe a diferença entre ter riqueza e ser rica. Ele estava certo. Eu sou rica, não porque herdei $64 milhões, mas porque herdei a compreensão de como usá-los. Dinheiro é só papel e números até que você o transforme em vidas transformadas. Essa é a verdadeira herança que meu avô deixou. Não uma fortuna, mas um propósito para ela. Se esta história te lembrou que seu valor não é determinado pela opinião dos outros, por favor, compartilhe com alguém que precisa ouvi-la hoje. Inscreva-se para mais histórias sobre justiça silenciosa e o poder da paciência. Comente abaixo. Você já se sentiu subestimado por aqueles que deveriam ter reconhecido seu valor? Lembre-se, às vezes a pessoa mais quieta da sala é a mais forte.